Imagine acordar amanhã e ver novamente cidades vazias, pessoas em desespero, mercados lotados, notícias assustadoras dominando o mundo inteiro. Imagine ouvir outra vez palavras como isolamento, crise mundial, medo, mortes, incerteza. Mas agora eu te pergunto, e se uma nova pandemia realmente estiver vindo? Será apenas um acontecimento natural ou um sinal profético para a humanidade? Será que o mundo está entrando em um tempo cada vez mais sombrio? Será que estamos vendo o cumprimento das palavras de Jesus Cristo sobre os últimos tempos? Porque a verdade é que, depois de tudo o que aconteceu nos últimos anos, as pessoas nunca mais olharam para o futuro da mesma forma. Hoje existe medo, existe ansiedade, existe um sentimento estranho no ar e muitos se perguntam: o apocalipse está às portas? No vídeo de hoje, vamos refletir profundamente sobre isso, não para espalhar pânico, mas para despertar consciência espiritual. Então fique até o final, porque essa mensagem pode mudar sua maneira de enxergar o mundo. E o mundo? O mundo mudou? Depois da última grande pandemia, o planeta nunca mais voltou ao normal. Você concorda comigo? As pessoas mudaram, as nações mudaram, a economia mudou, a saúde mental das pessoas mudou, o medo entrou dentro das casas, dentro das famílias, dentro da mente de milhões, e mesmo depois que tudo aparentemente passou, o mundo continuou inquieto. Novas doenças surgem, novos vírus aparecem, novas ameaças são anunciadas constantemente. E isso gera uma pergunta inevitável: estamos apenas vendo ciclos da humanidade ou algo maior está acontecendo? A Bíblia mostra que antes da volta de Cristo haveria tempos difíceis, tempos de angústia, tempos de aflição mundial. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, Jesus declarou: e haverá pestes em vários lugares. Observe isso. Há milhares de anos, essa palavra foi registrada. Hoje, vemos o mundo inteiro vulnerável. A ciência evoluiu, a tecnologia cresceu, mas ainda assim, a humanidade percebeu algo assustador. O ser humano não controla tudo. Isso a gente sabe que é uma grande verdade. O medo global. Existe algo poderoso no medo coletivo. Quando o medo domina uma geração, as pessoas começam a agir sem pensar. Alguns entram em desespero, outros perdem a esperança, outros começam a questionar a própria fé. E talvez seja exatamente isso que estamos vivendo. Hoje vemos aumento da ansiedade, medo do futuro, pessoas espiritualmente vazias, famílias destruídas emocionalmente, jovens sem esperança, pessoas buscando respostas em todos os lugares, menos em Deus. A humanidade avançou tecnologicamente, mas espiritualmente muitos estão distantes de Deus, e isso é perigoso, porque quando o homem se afasta do Criador, o vazio aumenta. As pessoas tentam preencher esse vazio com dinheiro, prazer, fama, redes sociais, vícios, mas nada consegue substituir a presença de Deus. E enquanto o mundo vive distraído, os sinais continuam acontecendo. O Apocalipse e os sinais dos tempos. Quando ouvem a palavra Apocalipse, muitos imaginam apenas destruição. Mas o significado de Apocalipse também envolve revelação. É como se Deus estivesse mostrando ao mundo que nada aqui é permanente. Jesus alertou sobre guerras, fome, pestes e aumento da maldade. E quando olhamos para o cenário atual, vemos exatamente isso acontecendo diante dos nossos olhos. O amor de muitos esfriando, a violência aumentando, a mentira sendo chamada de verdade, a fé sendo abandonada e, ao mesmo tempo,
Uma geração inteira vivendo como se Deus não existisse. As pessoas querem bênçãos, mas não querem compromisso. Querem paz, mas rejeitam a presença de Deus. Querem salvação, mas não querem arrependimento. E talvez a maior tragédia não seja uma pandemia física, mas uma pandemia espiritual. Uma geração contaminada pelo orgulho, pela frieza espiritual, pela falta de temor a Deus. A pandemia espiritual. Existe uma doença pior do que qualquer vírus: o pecado. Porque quando o pecado afasta o homem de Deus, hoje muitos perderam a sensibilidade espiritual. O erro virou normal, o pecado virou entretenimento, a santidade virou motivo de zombaria. E enquanto o mundo ri, a alma vai morrendo lentamente. As pessoas estão conectadas à internet, mas desconectadas de Deus. Conhecem celebridades, mas não conhecem a palavra. Passam horas vendo vídeos, mas não conseguem passar minutos em oração. E isso revela algo assustador, tá? Isso revela algo assustador. O mundo está espiritualmente doente. Talvez, por isso, tantas pessoas sintam vazio, mesmo tendo tudo. Porque dinheiro não cura a alma, fama não cura coração, prazer não traz vida eterna. Só Deus pode preencher o vazio do ser humano. O despertar. Mas em meio ao caos, Deus continua chamando pessoas. Enquanto muitos zombam, outros estão despertando espiritualmente. Pessoas estão voltando para Deus, voltando para a oração, voltando para a Bíblia, porque nos momentos difíceis, o ser humano percebe o quanto é frágil. A verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. Nenhum dinheiro garante o futuro. Nenhuma posição social impede a morte. Nenhum poder humano controla tudo. E talvez Deus esteja permitindo que a humanidade veja sua própria fragilidade, para que muitos entendam que precisam de Deus. Como se preparar para o que vem? Se uma nova pandemia vier, o que fazer para se preparar? O mais importante não será apenas preparar alimentos ou recursos materiais. A maior preparação deve ser espiritual, porque o medo destrói quem está sem esperança, mas quem confia em Deus permanece firme mesmo em meio às tempestades. Isso não significa viver em pânico, nem acreditar em qualquer teoria assustadora. Significa viver vigilante espiritualmente, orando mais, buscando mais a Deus, se afastando do pecado, valorizando a família, cuidando da alma. Jesus nunca mandou viver desesperado, mas mandou vigiar. E existe diferença entre medo e vigilância. O medo, ele paralisa. A vigilância, ela prepara. O maior sinal, talvez o maior sinal dos últimos tempos, não sejam apenas doenças, mas o estado espiritual da humanidade. Uma geração distraída, fria espiritualmente, sem temor, sem arrependimento, mas ainda existe esperança enquanto há vida. Há oportunidade de voltar para Deus. Entenderam? Enquanto há vida, há oportunidade de voltar para Deus. O Evangelho continua transformando vidas. A graça continua alcançando pessoas. A misericórdia de Deus continua aberta. E talvez esse vídeo tenha chegado até você por um grande motivo. Talvez Deus esteja tentando despertar você. Tá bom? Então, uma nova pandemia vem aí? Ninguém pode afirmar isso com certeza. Mas uma coisa é certa. O mundo está cada vez mais instável. E a humanidade continua precisando desesperadamente de Deus. O Apocalipse não deve ser visto apenas como motivo de medo, mas como um alerta para despertar espiritualmente. Porque no fim, não será o dinheiro que salvará alguém, não será a fama, não será poder algum. Será a forma como cada pessoa viveu diante de Deus. Por isso, não endureça o coração. Busque a Deus enquanto ainda há tempo. Ore mais, vigie mais, valorize a sua alma,
porque a maior preparação para qualquer crise é estar espiritualmente firme. Sim, espero que essa mensagem tenha falado com você, beleza? Quer acrescentar algo aí nos comentários? Deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. E se você gosta de conteúdo sobre profecias, fé, sinais dos tempos e mensagens bíblicas, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Porque ainda existem mensagens que precisam ser ouvidas antes que seja tarde demais.